Bom, para mim é uma grande satisfação ter essa pequena exposição para o senhor, espero que seja curta, embora o tema seja muito vasto, mas é sobre um tema. Por que é satisfação? Primeiro, por prazer estar com os senhores aqui. Segundo, porque o tema é especialmente interessante. Eu vou falar de uma personalidade que, aliás, atraía muito o seu Dr. Plínio. O Dr. Plínio tinha muito interesse por ele. Santo Elias, né? O profeta do Antigo Testamento, né? Uma figura ímpar na história do mundo, né? Um profeta que tem quase 3.000 anos de vida, porque ele está vivo. Ele está ou no paraíso ou em algum lugar da terra que Deus o colocou e ao qual os homens não têm acesso, né? Um homem que foi precursor de nosso Senhor Jesus Cristo, foi o primeiro devoto de Nossa Senhora na previsão do nascimento dela, né? Um homem que acompanha, um homem que acompanha os acontecimentos na terra e se prepara para ser o precursor da segunda vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, que lutará contra o anticristo. Ele que foi o restaurador da aliança de Deus com os homens no Antigo Testamento, no século IX antes de nosso Senhor Jesus Cristo, quando Israel tinha caído na apostasia. Santo Elias é o protótipo do escravo de Nossa Senhora, né? Do varão cheio de ardor pela glória de Deus, né? Que está vivo, que se interessa pelas coisas da terra e que verá lutar no fim do mundo. E, enquanto tal, ele é o grande inspirador de todos aqueles que odeiam o mal e querem a implantação do reino de nosso Senhor Jesus Cristo na terra. Evidentemente, se eu faço, enquanto membro da TFP, discípulo de Dr. Plínio Correia de Oliveira, não posso deixar de mencionar o entusiasmo que Dr. Plínio tinha em relação a Santo Elias. Nunca vi um entusiasmo, uma admiração, uma veneração, né? Sem limites. A tal ponto que a primeira casa de estudos que Dr. Plínio fundou na TFP, nos fins dos anos 60, a essa casa ele deu o nome de Casa de Estudos Santo Elias, né? Ou, na nossa linguagem, na linguagem dos membros da TFP na época, Ermo de Elias. Então, essa casa de estudos Santo Elias, e que perdurou até 2004 ou 2005. Fechou-se em razão das perseguições que a TFP sofreu, por parte de quem os senhores sabem, né? Mas Dr. Plínio, para os membros desta casa de estudos, ele dava 2 reuniões todos os anos. Uma no dia da fundação dessa casa de estudos, que era dia 28 de junho, e outra no dia de Santo Elias, que se comemora, cuja festa é comemorada no dia 20 de julho. Portanto, no espaço de 3 semanas, o Dr. Plínio dava para os membros dessa casa de estudos 2 reuniões, né? Normalmente ele ia até essa casa, o Ermo de Elias. Primeiro, quando ela foi formada, ela se situava no bairro, esqueci o nome do bairro, mas ficava perto do aeroporto de Congonhas. No CPC, exatamente. No CPC e, posteriormente... O Encanto. Tinha um jardim inglês maravilhoso, Exato. Chamava-se a Mansão do Nabuco, não é? E depois ela se estabeleceu no Ermo de Elias, né? No Ermo de Elias, a Casa de estudos Santo Elias se estabeleceu posteriormente em Itaquera. Também numa propriedade muito grande, 10.000 metros quadrados, não tão fina, não tão atraente quanto a do COPC, do Casa do Nabuco, mas, de qualquer maneira, era muito... Exato. Mas aí, essa era muito austera, né? Então, o que aconteceu? No ano de 90, tinha havido um atentado contra o Dr. Plínio, uma tentativa de atentado, e o Dr. Plínio deixou de ir a Itaquera. Então, naquele ano, o Dr. Plínio não foi à Casa de Estudos Santo Elias para dar as 2 reuniões que ele dava normalmente,
e, pelo contrário, convocou os membros dessa casa de estudo para irem a São Paulo, a sede do Reino Maria, a sede central da TFP, na época, agora a sede do Instituto Plínio Corrêa de Oliveira, né? E lá ele deu 2 reuniões para... Enfim, ele deu no dia 28 de junho uma reunião, no dia 20 de julho ele ia dar uma segunda reunião. O que eu vou contar para os senhores, a propósito dessa admiração do Dr. Plínio por Santo Elias, que eu tinha lido em Cornélio Lápide comentários interessantíssimos sobre Santo Elias. E o doutor Sérgio disse, por que você não faz um resumo desses comentários para nós lermos no início da próxima reunião, que seria no dia 20 de julho. Então eu fiz um resumo de 3 páginas. O doutor Plínio começou a ouvir, enfim, os comentários de Cornélio Lápide sobre Santo Elias, e ele transcrevia comentários de doutores da igreja, de santos, em particular um comentário de São João Crisóstomo, né? Assim que ele começou a ouvir, o doutor Plínio estava sentado na cátedra dele, né? E ele jogou o corpo à frente, se apoiou sobre os 2 braços, né? Não era poltrona, uma espécie de uma cadeira mais solene, né? Se apoiou, jogou o corpo para frente, o peito, e os olhos dele brilhavam, uma coisa extraordinária. E quando terminou a leitura, Sopete terminou a leitura, ele disse, há 70 anos que eu esperava ouvir de lábios eclesiásticos comentários como esses, né, sobre Santo Elias. Né. Ele disse, bom, quem é que fez isso, quem fez esse trabalho? Quem fez o trabalho se apresentou e disse, bom, então ele manda que tire tudo do Cornélio Lápide, tudo que o Cornélio Lápide falou sobre Santo Elias, né. Esse trabalho foi feito e deu nisso aqui, ó, deu praticamente um livro. Então aqui, não se preocupe, eu não vou ler todos os professores aqui, mesmo porque, do ponto de vista tempo, seria impossível. Vou ler um outro comentário aqui de Cornélio Lápide mais interessante, para caso os senhores tenham um interesse pela matéria, lerem mais alguma coisa, né? A literatura sobre Santo Elias, sobre o profeta Elias é vasta, né? Lamentavelmente, a maior parte, os estudos carmelitanos são tudo em francês, creio que há pouca tradução para o português, né? O Cornélio Lápide, que fez esses comentários, então eu vou ler alguns trechos do Cornélio Lápide sobre Santo Elias, comentarei um pouco, se vocês quiserem comentar também, farei um outro comentário, e isso vai ser objeto da reunião. Agora, quem foi Cornélio Lápide? Cornélio Lápide foi um jesuíta, exegeta do século... Ele viveu a cavalo entre o século XVI e o século XVII. Nasceu em 1567, morreu em 1637. Né? Estudou em Maastricht, em Louvain, em Douai. Depois, posteriormente, quando ele se formou, e depois se tornou jesuíta. Ele entrou para a ordem jesuíta com 28 anos, mas ele foi professor em Louvain, que é uma das principais universidades jesuítas do mundo, e posteriormente em Roma. E em Roma passou o resto da sua vida, viveu em Roma mais de 30 anos, ensinando na Gregoriana, enfim, outras grandes faculdades romanas, e desejando o martírio, porque ele viveu em plena convulsão da reforma, não é? Ele era flamengo, nasceu nas Flandres, né? Portanto, de língua flamenga, que é próximo ao dialeto do holandês, né? Mas ele tem quando ele comenta o profeta Daniel, no fim da leitura dos seus comentários sobre o profeta Daniel, ele diz, ele faz uma oração, ele diz, oh meu Deus, eu que há 30 anos, né, sou martirizado pelas doenças, né, martirizado pelos estudos, né, e pelo labor de escrever em defesa de vosso nome, né, dai-me a graça, né, de um terceiro martírio, o martírio do sangue. Ou seja, ele gostaria de ser mártir. E, de fato, numa dessas trepulias dos protestantes, ele teve a ponto de ser mártir mesmo, porque os protestantes estavam nas Flandres, invadiram uma igreja, estavam destruindo tudo, e ele correu para a igreja, pegou o Santíssimo Sacramento e entrou pelos campos, para que o Santíssimo não fosse profanado. E a ordem de cavaleiros protestantes passaram por ele e não reconheceram. Mas ele pensou mesmo, ele escreveu isso, pensava que naquele dia ele ia ser mártir. O desejo dele do martírio seria cumprido. Ele foi professor em Louvain, de um grande santo escocês. Agora estou em dúvida se é escocês. Não é escocês, não, é inglês.
São John Ogilvie, família muito importante, Ogilvie. Existe até hoje essa família. E esse Ogilvie era protestante. Protestante, se converteu, né? E ele cometeu jovem, tinha uns 18 anos. E Cornélio Lápide foi o padre que o preparou para o ato de abjuração e tudo, para a conversão. Foi catecúmeno do padre de Cornélio Lápide. E ele, numa das suas passagens, eu fiquei comentando Ezequias, ele se refere a isso. Ele disse, porque já era mártir já, então ele se refere que o meu antigo discípulo, John Ogilvie, que recebeu a palma do martírio e tal. Então, é uma vida muito interessante a do Cornélio Lápide. Bom, ele é um grande exegeta, uma grande cabeça, como vocês tinham no século XVI, XVII. Ele comentou frase por frase das Sagradas Escrituras, exceto o livro de Jó e os Salmos. O livro de Jó foi completado por um jesuíta, que esqueci qual foi. Não me esqueci o nome do jesuíta. E o livro dos Salmos foi completado, foi comentado e completado, está na obra dele por nada mais, nada menos, porque por São Roberto Bellarmino. Imagina isso. Grande doutor da igreja também. Bom, então esse é o padre Cornélio Lápide, e que é muito reputado como um dos grandes exegetas e ortodoxos, né, da igreja. Um parêntese, me permitem, se liga a nossa conversa anteriormente, sobre o problema da crise da igreja e tudo. Quando surgiu toda essa questão desse apoios eclesiásticos ao homossexualismo, eu fui procurar no Cornélio Lápide os comentários dele sobre as passagens de São Paulo e outras passagens, tem 4 ou 5 passagens nas Sagradas Escrituras, condenando fortemente o crime do homossexualismo e tudo mais. Não há um comentário dele, um comentário sequer. Agora, na edição das obras de Cornélio Lápide, está escrito lá assim, as obras completas dele, publicadas no século XIX, né? Que a edição foi expurgada, foi expurgada. Ou seja, já no século XIX, porque eu não acredito que ele não tenha comentado, né? E como eles dizem lá na edição, que a edição foi expurgada, foi cortada, emondeiro, não sei mais o quê, né? Resultado, eu acho, enfim, tenho essa suspeita, não posso dizer com certeza, mas eu tenho uma séria dúvida de que esses trechos, que certamente ele comentou de São Paulo, foram tirados. Então é o seguinte, quer dizer, se eu perguntava ao São Paulo VI, né, essas coisas vão se preparando com muita antecedência. Né? Já no século XIX, Quer dizer, eu tenho certeza moral, não certeza absoluta, mas certeza moral que foi, porque é incompreensível que não comentasse isso. Depois chega no versículo correspondente, São Paulo, por exemplo, não se iludam, os fornicadores, os efeminados não entrarão no reino dos céus. E não comenta essa frase. Como é que é isso? Não tem sentido, né? Portanto, muito provavelmente foi extirpada já no século XIX. Né? Ou seja, eu estou aprendendo isso em Revolução contra a Revolução. A Revolução não começou ontem, começou já no século XIV, século XV, século XIV, já há manifestações da Revolução, e ali estou dentro da igreja. Não é? E são manifestações daqui que a gente pode pegar, às vezes, com pinça assim para mostrar. Não é? Bom, então sobre voltando sobre Santa Elias, eu vou comentar um pouco sobre a vida dele. Os senhores veem o seguinte, que depois da criação do mundo, né, do pecado de Adão, né, que trouxe essa desgraça tremenda para o mundo, que foi o pecado original. Já o filho de Adão e Eva, né, Caim, né, cometeu o primeiro homicídio, foi um fratricídio na história da humanidade. Né. A humanidade, quer dizer, Deus não abandonou, quer dizer, Adão e Eva foram expulsos do paraíso, lançados nessa terra, mas havia a promessa de um Redentor que viria, né, para resgatar os homens, né, do pecado, da morte. Né. Mas a vida do Redentor levou, segundo as Escrituras, o causa das Escrituras, praticamente 4.000 anos, desde a queda original até a vida do Nosso Senhor, foram 4.000 anos, né, de altos e baixos da humanidade. Né. A humanidade começava a progredir, né? Depois, de repente, vinha uma decadência, havia um grande castigo. Qual foi o primeiro grande castigo para a humanidade? Qual foi? Foi o dilúvio. Não é? Bom, passado o dilúvio, né, foi aquele grande castigo, Noé saiu da arca, tal, se disse que o mundo está recomposto, né, com o grande patriarca que foi Noé. Nada, quer dizer,
alguns séculos depois, a humanidade voltou a decair-se, e onde para a humanidade? Na Torre de Babel. Né? Novo castigo de Deus, a dispersão dos povos, né? Das línguas não se compreenderam. Né? Até que Deus, isso foi, então vocês são pequenas pinceladas, né? 20 séculos praticamente antes da vida do nosso Senhor Jesus Cristo, 2.000 anos praticamente, 1.900 anos, né? Deus suscita um povo eleito. Quer dizer, tá bom, então dessa humanidade pagã, idólatra, etc., eu vou escolher um povo que vai me cultuar de modo especial. E foi quando ele chama Abraão, né? Abraão veio de Ur, né? Lá enfim, hoje em dia será da Arábia Saudita, né? E chama Abraão e lhe faz a promessa, a sua descendência será maior do que... E contrai uma aliança com Abraão. Não é? E dessa aliança com Abraão surge o povo eleito, ou seja, o povo escolhido, colhido de dentro, escolhido é isso, né? Né? Pego de dentro da grande massa, isso era o povo eleito. Né? E o povo eleito, depois Deus põe à prova a fidelidade de Abraão, né? Quando ele promete uma grande descendência e ele pede um filho em sacrifício. Né? Ele só tinha um filho, Isaac. Né? E Abraão passou na prova, quer dizer, foi fiel, tá bom, então se Deus pede, eu não entendo. É incompreensível para mim. Né? O doutor dizia que foi uma das maiores provas, se não foi a maior, de toda a humanidade, assim, do Abraão, diante daquela perfeição, do Isaac, diante daquela perplexidade. Como é que vai se cumprir a promessa de Deus? Pois é, Deus faz uma promessa e depois pede algo que vai praticamente contrariar a promessa que ele fez. Né? E Abraão já era idoso e tudo, né? A possibilidade de ter uma outra descendência era remota. Né? Então, tudo falava, do ponto de vista racional, né? Que aquilo não se cumpriria. E como é que Deus, então, vai se dizer a si mesmo? Não, realmente é uma prova escalpelante, não é? Mas Abraão foi fiel e levou Isaac por sacrifício. Então, na última hora, Deus manda um anjo que traz um cordeiro e o cordeiro é substituído, é oferecido em lugar de Isaac. Né? Bom, Isaac foi pai de Jacó. Jacó foi pai das 12 tribos de Israel. Né? As 12 tribos de Israel, por assim dizer, aqueles 12 homens, né? Os 12 filhos de Jacó, uma vez o Dr. Plínio comentou isso, deviam ser uma espécie de padrão para o gênero humano, cada tribo refletindo uma certa qualidade, uma certa características, virtudes do gênero humano, ou seja, as 12 tribos seriam, por assim dizer, um resumo do que seria a humanidade perfeita. Né? Bom, essas 12 tribos se espalharam, eram nômades, né? Acabaram caindo no cativeiro egípcio. Deus manda Moisés para libertá-los. Né? Moisés os liberta, e se dá mais ou menos por volta do ano 1500 anos, nosso Senhor Jesus Cristo. Né? Vão para a Terra Santa. Mesmo porque, quer dizer, no fim do mundo, né? No Apocalipse, quando vier o fim do mundo, Santa Elias virá no fim do mundo e vai reconciliar o coração dos pais com o coração dos filhos. Ou seja, Elias virá no fim do mundo para converter os judeus. Né? Os judeus remanescentes dessas 12 tribos. Né? Eu diria que sim, mas enfim, mas sem ser exegeta. Mas então, o Moisés liberta o povo do cativeiro, leva para a Terra Santa. Ele mesmo não vê a Terra Santa, quem vê é Josué, entra com o povo na Terra Santa. Né? Os judeus que eram guiados por profetas, né, eram continuamente, enquanto povo eleito, quer dizer, esse povo eleito, o povo teocrático, guiado por Deus, né, eles tinham uma tentação de serem como os outros povos circundantes, né, que tinham reis, que tinham chefes, etc., mas que não eram um povo teocrático, né, e continuamente pediram a Deus, quer dizer, que reis né, que fossem governados por reis, por juízes, então, mas eles foram governados por profetas, por juízes e depois por reis. Deus, afinal, então querem reis, e mandou. E o primeiro rei de Israel foi Saul. Né? E Saul foi pai de Jonatã, grande amigo de quem? De Davi, o grande profeta, o grande rei e profeta Davi,
né, pai de Salomão. Com Salomão, começa uma decadência do povo, já o povo estava decadente, mas uma decadência pronunciada das 12 tribos, né, porque Salomão casou-se com mulheres, né, de Sidom, né, e que eram idólatras, né, e essas mulheres, né, levaram idolatria para Israel. Né, e o pecado de idolatria de Israel vai provocar nos filhos de Davi, Jeroboão, uma divisão do reino, 10 tribos por norte, 2 tribos por sul, né, as tribos do norte totalmente caídas na idolatria. Então, neste contexto, que o povo judeu estava toda na idolatria, que a fé, o único farol de fé do mundo, da fé verdadeira, que era o povo eleito, que era o guardião dessa fé, né, e que devia fazer apostolado com os outros povos, ameaçava de se extinguir, né, aí, nesse contexto, Deus suscita o profeta Elias, no século IX antes de nosso Senhor Jesus Cristo. Você vê que são muito pinceladas, muito bem ligeiras, né, sobre a história da igreja, de uma análise, porque de uma análise é a história da igreja, quer dizer, o povo eleito, né, é precursor da Santa Igreja. Né? O padre Rohrbacher, na sua Histoire de l'Église, ele começa a Histoire de l'Église, na sua introdução, ele diz: Deus, quando criou o mundo, né, ele teve a Santíssima Trindade, ao criar o mundo, né, tinha em vista a Santa Igreja Católica. Então, em Deus, a Santa Igreja Católica já estava presente ao criar o mundo, porque prima in intentione, ultima in executione. Né? Quer dizer, o povo eleito foi precursor da Santa Igreja, né, fundado por nosso Senhor Jesus Cristo. Né? E nosso Senhor Jesus Cristo veio não para abolir a antiga lei, mas para aperfeiçoar tudo. Né? A Santa Igreja é a continuação, mas a Igreja Católica já estava na mente de Deus. Um momento interessante que dá o padre Rohrbacher, porque é bastante antiecumênico, não é? Quer dizer, não estava na mente de Deus igrejas protestantes, não estava igreja de espíritas, não estava o islamismo. Não, a igreja católica já estava na intenção de Deus, essa igreja católica. Que dá os argumentos, é certo, mas não é o caso aqui. Né? Mas nesse momento, no momento que surge Santo Elias, né, foi um momento exatamente que o povo tinha caído na apostasia. Porque Salomão teve, na época era permitido por Deus, né, a poligamia, mas ele teve mulheres, e muitas delas eram mulheres, né, que vinham do norte, que vinham de Sidom e que eram povos idólatras. E essas mulheres de Salomão levaram a idolatria para Israel. Né, e o povo todo tinha caído na idolatria. Então, havia o perigo do povo eleito se perder inteiramente, quer dizer, pela apostasia geral. Nesse momento, para evitar a apostasia geral, que a luz, porque o povo eleito era a pré-figura da Santa Igreja, quer dizer, portanto, é o seguinte, era ali a luz e a guia do mundo. Né? Se acabasse a fé em Israel, acabava, né, a fé no mundo. Né? Portanto, é o seguinte, quer dizer, o mal triunfaria. Né? Como se hoje em dia, se a Igreja Católica perecer, ela é imperecível, por promessa divina, essa igreja não morrerá. Mas se fosse possível que a igreja perecesse, e se ela fosse mortal, ela pereceria pela crise que assola hoje em dia, não é? O povo eleito estava numa situação um pouco similar com a crise de hoje do mundo moderno. Quer dizer, a fé no único Deus verdadeiro, Israel era o depositário da fé verdadeira no único Deus verdadeiro, estava sendo ameaçado de desaparecer pela idolatria que vinha do norte, de Tiro, de Sidom, e que contaminava o povo de Israel. Pois não. Esse momento, então, que Deus suscitou o profeta Elias, ele é análogo à crise que a gente vive hoje na igreja? Eu acho bastante análogo, sim. Porque, como naquela época, se não fosse o profeta Elias que tivesse vindo, porque Santo Elias, né, foi chamado o profeta da aliança. Ele reatou a aliança do povo eleito com Deus, que o povo eleito estava praticamente todo perdido, né, em adoração aos deuses de Baal, de Astarté, né, e vários outros deuses pagãos, não é? E Astarté, e depois havia deuses inclusive da imoralidade a mais grossa possível. Quer dizer, hoje em dia, não é nada novo que nós estamos vendo hoje em dia, hein, em matéria de imoralidade, porque já havia na época de Santo Elias, né, aqueles cultos pagãos. Né.
Então, o não Centelias veio para exatamente manter acesa a luz. Mas, perdão, pergunta sua? Não, a minha pergunta era realmente analogia. Ah, não, sim, não, exatamente. Porque hoje a maioria dos próprios católicos mesmo desconhecem a própria fé, né? Às vezes estão em erro sem saber. É isso, exatamente. Não, essa situação é muito parecida. Só que agravada hoje em dia pelo pecado de revolução, né? Que é o pecado de revolução. Do pecado de revolução, só um autor católico fala dele, que é o professor Plínio Corrêa de Oliveira. Não é? O pecado de revolução deu ao mal um dinamismo que ele não conheceu antes disso. Verdade é essa. Um poder sobre as almas, um poder de atração que ele não conheceu antes. Né? Portanto, uma capacidade de arrastar para o mal inaudita. Né? Isso não havia na época de Santo Elias. Embora houvesse os adoradores de Baal e os adoradores do demônio, última análise, porque Baal era o demônio, o deus das moscas, etc., né? Fossem numerosíssimos, mas não tinha essa impronta da revolução, que é um pecado metafísico, um ódio metafísico a Deus. Isso não existia na época. Né? Bom, então, eu estou dizendo aqui, perdendo um pouco o fio, mas eu vou... Então, o profeta Elias, ele surge no momento que a fé do Deus verdadeiro estava correndo o risco de se extinguir, de se apagar, né? Então, exatamente isso, ele foi o restaurador da aliança de Deus com o povo eleito, né? Enquanto restaurando a aliança de Deus com o povo eleito, em última análise, essa religião, aquilo que liga o homem a Deus, ele salvava a religião, ou seja, a ligação da humanidade com o verdadeiro Deus. Portanto, o papel de Santo Elias é um papel único. Né? A verdade é assim, ele surge no momento da história da humanidade, né? Que era a história do povo eleito. Né? E a história dos eleitos é o cerne da história do mundo. Né? Então, ele veio no cerne da história do mundo, de sua época, para salvar aquilo que estava correndo risco de desaparecer. Né? E manteve a aliança de Deus e restaurou a aliança de Deus com os homens. Né? Não morreu, foi levado num carro de fogo. Por isso é uma figura ímpar, Santo Elias. Realmente não... Bom, tem um outro também, um outro santo, um grande patriarca também do Antigo Testamento, que é Enoque, que está vivo também. E junto com o profeta Elias, estão no paraíso e virão no fim do mundo para lutar contra o anticristo. Mas sobre Enoque, a Sagrada Escritura fala muito pouco sobre ele. Diz que ele andou com Deus, foi um varão justo, andou com Deus e foi raptado, não é? Então, mas o papel de Enoque está mais reservado para o fim do mundo do que propriamente para ser companheiro de Santo Elias, porque ao longo da história ele não teve um papel relevante de Santo Elias. Né? Pois Santo Elias não só teve um papel no fim do mundo, quer dizer, ele foi junto com Moisés na transfiguração do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele estava na transfiguração do nosso Senhor Jesus Cristo. Né? O profeta da aliança, por assim dizer, não é? Estava Moisés, que era o profeta da lei, né? E Santo Elias, o profeta que vai vir. Quer dizer, Moisés não verá mais, Moisés morreu, Santo Elias está vivo, né? Está vivo e acompanha as coisas da terra, né? E imagine com que interesse acompanha as coisas da terra, e verá no fim do mundo para lutar contra o anticristo, né? Só morrerá na luta contra o anticristo. Então, o Cornélio Lápide, como estava dizendo, professores, os comentários dele são interessantíssimos. Então, eu, em 1990, voltando ao início da minha conversa, no dia que o doutor Pinto tinha dado uma reunião para nós, na sede do Rei de Maria, em São Paulo, a sede central da TFP, e voltando, eu comentei com os que estavam no carro comigo, olha, o Cornélio Lápide faz comentários interessantíssimos sobre Santo Elias, sobre o papel dele, sobre a missão dele. Aí disseram a mim, por que então não faz um resumo para o doutor Plínio na próxima reunião? E foi que eu mencionei isso, né? Foi lido na reunião, mas o interesse de doutor Plínio foi uma coisa fabulosa, porque os olhos dele brilhavam. Ele jogou-se um corpo para frente, assim, apoiou os braços, assim, os olhos dele brilhavam. Ele diz, quando terminou de ouvir, diz, há 72 anos que eu esperava ouvir comentários como esse de lábios eclesiásticos.
Aí perguntou quem tinha feito aquele resumo, eu me apresentei e disse, bom, então eu lhe mando que traduza, eu lhe peço que traduza de Coronel Lápide, tire do Coronel Lápide todos os comentários que ele fez sobre Santo Elias. Não é? Então eu peguei tudo de Santo Elias e dei esse livro aqui, que foi dado para ele de presente no fim do ano 1990. E o Dr. Plínio marcou tudo, sublinhou, foi impressionante, o Dr. Plínio sublinhou tudo, o interesse que ele tinha pelo tema. E aqui nas primeiras páginas, ele anotou, fez 2 ou 3 páginas de anotações de pontos que interessavam a ele. Né? Inclusive coisas que não estavam claras, depois lá, Renaver com Renato, página tal. De repente um erro de tradução meu que não estava claro, enfim, ele queria ver isso. Nunca chegou a perguntar não, mas esse exemplar marcado por ele eu tenho. Eu tenho comigo eu guardo comigo com muito... Consegui esse exemplar. Né? É muito parecido com esse, foi exatamente como esse aqui que foi dado para ele. Esse aqui é uma cópia, mas é o mesmo tipo de encadernação. Tudo ele aqui nessas 2 primeiras páginas aqui, ó, que estão em branco, ele, com anotações que ele fez. Página tal. Isso está aí todo sublinhado. Né? Era um tema, o profeta Elias era um tema muito vivo para o Dr. Plínio. Né? Entre outras coisas, pelo seguinte... por uns comentários que eu faço com o Coronel Lápide, o Santo Elias, o ódio dele contra os inimigos de Deus era tão grande, né, o zelo dele pela glória de Deus era tão grande, que ele não estava, a maior preocupação dele, o fulcro da preocupação dele, não era a conversão dos inimigos de Deus, era castigá-los, era eliminá-los. Santo Elias queria eliminar os inimigos de Deus, né, não os queria ver sobre a face da terra. Né. Conversão é outra história, tá certo? Evidentemente queria convertê-lo, mas o zelo dele era para acabar com os inimigos de Deus. Então, esse zelo de fogo do profeta Elias, né? esse amor assim, por Deus, pela glória de Deus, sem limites, isso é o que, a meu ver, parece-me, era um dos pontos que mais entusiasmavam o Dr. Plínio. Né? E o Dr. Plínio foi, no século XX, a seu modo, um Santo Elias, porque o Dr. Plínio combateu em si primeiro, né? Depois nos outros, né? Junto aos seus, e depois no âmbito maior, né? Combateu os erros do seu tempo, quer dizer, e os erros do seu tempo num grau de gravidade, de intensidade, inaudita, que são os erros da Revolução, né? Que imprimiram, né? Aos erros teológicos e morais, etc., um dinamismo não conhecido antes do século XIII, no século XIV. Bom, então, se me permitem, eu lerei uma outra passagem, o tempo já tem pouco tempo aqui, do profeta de Coronel Lápide sobre Santo Elias, e que são extraordinários. Eu realmente, no livro Terceiro dos Reis, nas Sagradas Escrituras, eu não vou ler o trecho, não. Elias prediz a fome e retira-se para a torrente de Carit. Né? Eu vou entrar diretamente nos comentários de Coronel Lápide. Mas Elias Tesbita, um dos habitantes de Galaad, disse a Acabe. Acabe era rei dos judeus. Ele pergunta, por que Deus, escreve Coronel Lápide, por que Deus suscitou Elias, o enviou contra Acabe? Porque Acabe tinha caído, por causa da mulher, Jezabel, ele tinha caído na idolatria. Era idólatra. Quer dizer, um rei do povo eleito, idólatra, não é? Que devia cultuar o verdadeiro Deus. Né? Então explica o Coronel Lápide, porque Deus suscitou Elias, o enviou contra Acabe, para admoestar Acabe. De um lado, para reprimir e extinguir o ardor deste rei e de sua mulher Jezabel, que era muito pior do que ele, na propagação da idolatria. De outro, para manter Israel na verdadeira fé e na verdadeira religião do único Deus. Portanto, Deus armou Elias de um zelo e de um admirável espírito de fortaleza, para que ele, sozinho, se opusesse aos tiranos, aos sacerdotes e a todos os idólatras, do mesmo modo como Deus suscitara Moisés quando o faraó oprimia os hebreus fiéis, para se lhe opor e libertar o povo de sua escravidão. Assim como posteriormente enviou Aía contra Jeroboão,
Queregia, Bezeus aos deuses, Isaías contra Manassés, e os Macabeus contra Antíoco. Então, ele comenta aqui o São Bernardo, o grande São Bernardo, devoto de Nossa Senhora, né? Diz o seguinte: Elias, comentário de São Bernardo, foi, portanto, numa carta que São Bernardo escreve ao Papa Eugênio III, Elias foi o modelo de justiça, o espelho de santidade, o exemplo da piedade, o propugnador da verdade, o defensor da fé, o doutor de Israel, o mestre dos incultos, o refúgio dos oprimidos, o advogado dos pobres, o braço das viúvas, o olho dos cegos, a língua dos mudos, o vingador dos crimes, o pavor dos maus, a glória dos bons, a vara dos poderosos, o martelo dos tiranos, o pai dos reis, o sal da terra, a luz do orbe, o profeta do Altíssimo, o precursor de Cristo, o Deus de Acab, o terror dos baalitas, o raio dos idólatras. Está em De Considerazione.